Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, irmão. O Senhor Deus, eu repito, e falo de uma vez, e sempre tenho dito dessa forma: o Senhor está com a gente. Pastor, não é muito bonito a maneira que o Senhor tem declarado esta frase? O Senhor poderia dizer: o Senhor está conosco, o Senhor é, o Senhor pode, o Senhor. Mas é uma maneira que eu encontrei e entendo que seja uma inspiração de Deus para mim, para a sua vida, simplificando. Mas, irmão, todas as vezes que eu digo esta frase, eu não digo esta frase buscando em Deus uma autoajuda para calçar um pensamento do tipo: eu estou com um problema, então eu falo, Deus está com a gente. Não. Eu tenho usado essa frase para mim mesmo, e às vezes falo aqui nas lives, Deus está com a gente, mas sempre no sentido de bênção, de vitória, de conquista. Nunca dizendo Deus está com a gente diante de um problema, de uma situação. Embora eu pudesse usar a frase também em situações difíceis. Mas não é porque eu quero. Sempre eu falo inspirado, Deus está com a gente, porque nós estamos vivendo coisas grandes, coisas importantes, coisas que em momentos da minha vida eu sonhei. Na minha juventude espiritual, eu cheguei a cogitar, a sonhar, a imaginar, e muitas coisas que eu estou vivendo hoje eu nem imaginei que viveria. Aí eu digo, Deus está muito com a gente, em função do que nós estamos vendo, vivendo, recebendo, experimentando. Hoje para mim foi um dia maravilhoso. Hoje foi um dia em que mais uma vez eu tive que dizer, Deus está com a gente. Engraçado que a bênção, de certa forma, nem era para mim. Nós estávamos abençoando pessoas, nós estávamos abençoando igrejas, abençoando pastores, e eu inspirado dizendo, Deus está com a gente. Por quê? Porque somente se Deus estiver com a gente, é que nós podemos fazer o que estávamos fazendo, abençoando de forma grandiosa, gloriosa, poderosa. Filadélfia de Mogi Guaçu, Deus está com a gente. Filadélfia da região de Mogi Guaçu, Deus está com a gente. Filadélfia do Brasil, Deus está com a gente. Filadélfia das nações, Deus está com a gente. Algumas pessoas têm feito memes com isso, botaram a minha fotinho assim e escreveram, Deus está com a gente, fica jogando no zap. Achei legal, pode pôr. Vou fazer uma sua. Uma hora eu vou fazer uma sua, hein, igreja? Fica vendo, hein? Para não dizer que eu estou sendo repetitivo, mas iniciamos 2 turmas de escada da fé. Irmão, são dezenas de pessoas que estão se achegando para a membresia. Por quê? Deus está com a gente. Um tempo de pandemia, um tempo que nós não estamos gastando com evangelismo, nós não estamos abordando este tema. Pastor, porque dezenas de pessoas hoje, em 2 turmas, estão sendo preparadas para a membresia da igreja Filadélfia de Mogi Guaçu, porque Deus está com a gente. Eu estava meditando hoje na palavra, lembrando de coisas que eu falo e lembrando de coisas antigas. Deus me inspirou a mensagem que eu vou compartilhar com você hoje. Mas eu queria dizer também, aproveitando esse gancho de escada da fé, onde as pessoas estão se preparando para a membresia, para dizer para algumas pessoas que já compreenderam isso, elas já compreenderam. Deus está norteando elas nesse momento da sua vida para um destino, para um propósito. Deus está intervindo na vida delas através de lives como essa, através de cultos que nós estamos fazendo dessa forma, pela internet.
pessoas que não conheciam a Filadélfia, conheciam apenas de ouvir falar, mas em função da pandemia tiveram acesso, um acesso fácil, um acesso rápido a mensagens, e eles passaram a compreender o que a Filadélfia compreende, o que a Filadélfia prega, o que a Filadélfia ensina, e se identificaram. Irmão, se você já está se alimentando, espiritualmente eu digo, porque assistir uma live de uma maneira esporádica é uma coisa, assistir séries de mensagens é outra coisa. Talvez você não tenha se apercebido disso, mas você está comigo numa série de mensagens. Você não é mais aquela pessoa que clicou um dia para saber como era. Você é a pessoa que retornou o clique porque gostou da maneira que era. E você clica de quinta e você clica de domingo e você está comigo. Embora eu não tenha percebido isso. Por que eu estou dizendo isso? Irmão, se você está se alimentando espiritualmente na Filadélfia, estreita esse relacionamento. Estreita. Se você percebeu que aqui Deus está falando com você, tome uma atitude. Seja você a pessoa que domingo que vem vai estar aqui 8 horas da manhã para estar talvez na 3ª turma da escada da fé. Porque 2 turmas, irmão, já está ali, a sala já está, não pode, acho que mais receber ninguém. Talvez seja você já a 3ª turma da escada da fé, porque você já se alimenta, você já compreende que neste entendimento de igreja, aquilo te satisfaz. Então estreita, então se posiciona, então toma uma atitude. Existem alguns crentes que são consumidores da fé. Se você não for um crente consumidor da fé, maravilhoso, porque tem crentes que pensam que as igrejas são restaurantes, e um dia ele vai e come naquela, um dia ele vai e come naquela, um dia ele fala, qual que é o cardápio aqui que vai pregar na igreja aí hoje? Então tem gente que é consumidor da fé, e ele gosta de se alimentar sem comprometimento nenhum, mas eu não sei onde ele aprendeu isso. Aqui na igreja Filadélfia nós não ensinamos isso. Aqui na igreja Filadélfia nós ensinamos aliança, comprometimento. Seja igreja, seja corpo. Esteja arraigado, frutifique onde o Senhor te plantar. É o que nós ensinamos. Algumas pessoas, em função de experiências passadas, justificam hoje, eu não quero mais igreja, eu não quero mais ministério, eu não quero mais. Então, irmão, desliga essa live, põe outro canal aí. Eu não quero que você fique se alimentando aqui sem compromisso. Eu não vou pregar para pessoas assim, eu me recuso. A oração que eu fizer no final dessa live vai ser para as pessoas que estão debaixo dessa palavra de ordem e de apacento. O Senhor Deus, Ele vai operar segundo a minha palavra. Não foi isso que Elias disse uma vez para o rei Acabe? Ô Elias, não vai chover e nem vai ter orvalho, segundo a minha palavra. E ele profetizou. Pois eu digo, no nome de Jesus, que vai ser honrado e abençoado, não o consumidor da fé, não aquele que não quer ser apacentado, discipulado, não aquele que não quer servir o seu Senhor numa renúncia. Esse daí, ele vai ter que buscar em outro restaurante. Mas eu penso que você, irmão, deve ser um daqueles que Deus transformou o destino. Você deve ser uma daquelas que Deus transformou o destino, para viver um propósito, que é o mesmo de sempre: libertação das almas, salvação das almas, para a glória desse Deus. E se você é uma dessas pessoas, o prazer é todo meu de caminhar milhas e milhas com você, de estar mergulhado nos mistérios desse Deus, de compartilhar segredos bíblicos, de compartilhar a visão profética, de estar com você como igreja, como corpo, um só em Cristo Jesus o Senhor. Quarta-feira,
para a glória de Deus. Quarta-feira agora, nós vamos começar a fazer as brocas. Já chegou uma areia lá no terreno, eu estou empolgadão. Chegou uns tijolos lá no terreno, uns ferros. Quarta-feira vai lá uma máquina começar a perfurar, porque nós vamos jogar os ferros, vamos jogar, meu irmão, concreto, e vamos começar a alinhar edificações para a glória do Senhor na embaixada do reino aqui de Mogi Guaçu. Percebe? A obra do Senhor avança, a obra do Senhor continua, a obra do Senhor, meu irmão, está a todo vapor. E você está envolvido? E você é um dos tais que vai estar lá edificando esse templo? É você um daqueles que pegou um carnê, por exemplo, para abençoar a obra? É você que está ou esteve aqui na escada da fé, alinhando, estreitando, querendo ser útil para o reino, para a igreja de Jesus, para a comunidade de Filadélfia? Quarta-feira, irmão, nós vamos fotografar. Você que está curioso aí da escada da fé, também nós vamos mostrar umas fotos para a sua edificação, das pessoas que estão chegando, das pessoas, meu irmão, que estão sendo discipuladas e serão membros aliançadas para a glória do nosso Deus. É Ele que faz, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que faz esse ajuntamento. A igreja de Jesus sempre está crescendo na graça, no conhecimento e no número de membros, segundo a Bíblia. A igreja de Jesus nunca parou de crescer na graça, nunca parou de crescer no conhecimento e nunca parou de crescer no seu número de membros. Hoje, para a glória de Deus, eu acordei pensando, né? O que eu vou falar para a igreja, Senhor? Qual é a palavra, Senhor? Me dá o tesouro, me dá a pérola, me dá a semente para mim nas escrituras, Senhor. E eu estou ali falando com Deus, e eu estou ali orando, e eu comecei a lembrar de coisas que eu venho falando ao longo dos anos. Perceba você, que aqui em Mogi Guaçu, eu sou pastor já há 11 anos. Aqui em Mogi Guaçu, pastor há 11, mas já sou pastor há 17 de outubro, agora há 20 anos. Aqui há 11, em outros lugares há 9. E eu percebo que ao longo desses 20 anos, uma coisa tem sido comum aqui na minha boca. Uma coisa, meu irmão, é fato. Nós começamos aqui em Mogi Guaçu numa garagem. Há 11 anos atrás, eu, pastor Marcelo, estava aqui pregando numa garagem. E enquanto eu pregava nessa garagem, não tinha microfone, não tinha telão, não tinha teclado, não tinha nada. Era, meu irmão, dezenas de cadeiras, o que cabia de cadeira na garagem, e as pessoas que não podiam sentar ficavam em pé, e nós íamos pregando. E começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. E eu comecei a dizer uma coisa que eu sempre digo, porque Mogi Guaçu não foi a primeira garagem que eu preguei. A maioria das igrejas que eu fundei para a glória de Deus, começaram em garagens. A igreja de Conchal começou em garagem, a igreja de Martinho Prado começou em garagem, a igreja de Mogi Guaçu em garagem, a igreja, meu irmão, em garagem. E eu sempre digo, ao longo dos anos, essa frase: quando nós estamos a ponto de sair da garagem para alugar um salão, porque a garagem fica inviável. A garagem já é pequena, as pessoas já têm que usar o banheiro da casa. Irmão, daqui a pouco são dezenas, daqui a pouco são centenas de pessoas, não dá mais para ficar numa garagem. Aí tem que alugar um salão. Aí eu começo a dizer esta frase, que não é muito legal de se dizer, mas ela é muito verdadeira. Eu vivo essa frase há 20 anos. E eu digo assim: não serão todos que estão nessa garagem que vão estar comigo no novo templo. As pessoas olham, elas riem, imagina. Aí outro culto eu falo, irmão, nem todos que estão aqui nessa garagem estarão caminhando comigo no templo que nós vamos inaugurar. Aí nós saímos da garagem que ficava lá no Jardim Planalto, no Planalto Verde, e alugamos um salão ali na Avenida dos Trabalhadores. E ali
nós percebemos que algumas pessoas que estavam na garagem já não puderam congregar conosco no salão da Avenida dos Trabalhadores. Na Avenida dos Trabalhadores eu preguei durante 7 anos. E nós, ao final de 7 anos, fazíamos 2 cultos, porque um culto só já não cabia. Fazíamos 2 cultos. As pessoas ficavam sentadas na calçada do lado de fora. E a igreja Filadélfia ficou conhecida aqui em Mogi Guaçu como aquela igreja cheia. Em vez das pessoas falarem lá na Filadélfia, nós falamos naquela igreja cheia, aquela igreja que fez gente na calçada. É a referência da igreja Filadélfia aqui em Mogi Guaçu. Aí eu comecei a dizer, porque já não cabia mais pessoas, nós teríamos que sair. E nós começamos a sondar este salão aqui da capela. Aí eu comecei a dizer lá no salão da Trabalhadores, eu falava nos 2 cultos: irmão, quem será que não vai estar conosco lá na capela? Pessoas que congregam comigo aqui nem sabem disso, mas elas não vão chegar até a capela, elas não vão congregar comigo na capela. Algumas pessoas nem sabem disso, mas elas não caminharão comigo a partir daquele novo endereço. Umas pessoas olham para as outras, não entendem nada, algumas pessoas dão risada, mas fato é que do salão da Trabalhadores para o salão aqui da capela, algumas pessoas não vieram. Algumas pessoas não conseguiram congregar comigo. Mas o fato é, meu irmão, que aqui na capela nós começamos com metade do salão. Aí, meu irmão, ao longo de 3 anos, 2 anos, nós tínhamos o salão tomado por cadeiras, compramos 3 vezes cadeiras. E mesmo assim, nos pegamos em Santa Ceia, todas as cadeiras com pessoas assentadas e mais de 50 pessoas nos corredores da igreja de pé porque não tinha assento. Pessoas aqui no altar de pé porque não tinha assento. Os diáconos de pé, recepcionistas de pé. Muita gente de pé, dezenas de pessoas de pé. Aí, meu irmão, engraçado que nós compramos o terreno lá na Sinésio Ramos. Compramos o terreno. Aí eu comecei a dizer para a igreja: irmão, e eu continuo dizendo que a gente ainda está aqui na capela, irmão, quem será que não estará conosco lá na Sinésio Ramos? Quem será aquelas pessoas que não estarão congregando comigo, não conseguirão caminhar comigo? Aí uma olha para outra: eu que não sou, eu amo a Filadélfia, eu gosto da Filadélfia, eu gosto do pastor Marcelo, eu gosto da pastora Zenaida, eu gosto dos irmãos. Mas irmão, é fato, eu vivo isso há 20 anos. E hoje eu vou pregar disso para você, porque isso é mistério de Deus. E vou provar para você na Bíblia o quanto isso é de Deus. E a frase que vai nortear esse pensamento é muito simples. Isso que eu te disse para você é a história de Mogi Guaçu. Da garagem para trabalhador não veio. Trabalhador para capela não veio. E da capela para Sinésio não vai. Quem? Não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, não é todos que vão. Por quê, pastor? Esta frase vai nortear esse pensamento. Não é todo mundo, perceba, não é todo mundo que vai caber nesse propósito. Não é todo mundo que vai caber nesse novo projeto. Não é todo mundo. Irmão, eu não estou falando de caber na igreja, de caber no templo. É de caber no propósito de Deus. Porque nós vamos construir um templo para milhares de pessoas. Pastor, aqui é menor que lá, como é que não cabe? Não é que não cabe no templo cabe. São pessoas que não cabem no propósito. Deus tem propósito para todas as coisas. E a Bíblia fala que existe um tempo determinado também para todas as coisas. E às vezes, você e eu não compreendemos. Talvez por falta de experiência. Hoje, eu já prego isso, já ensino isso, porque já aprendi isso.
Mas no começo do meu ministério, irmão, eu não compreendia isso, eu sofria muito com isso. De repente, tem um grupo de crentes que chega na igreja. De repente, tem um grupo de pessoas que saem e vão para outra igreja. E isso é uma coisa que o pastor, ao longo dos anos, ele vai vendo. E ele, meu irmão, ele vai sofrendo, porque é uma coisa irritante. É uma coisa, meu irmão, que dependendo o tamanho da cidade, sofre mais ainda. Quanto menor a cidade, mais o pastor sofre. Por quê? Porque essa turma que sai, essa turma que chega, eles, meu irmão, eles conversam, eles falam. Eu costumo dizer assim, você já viu maritaca passando assim? Quando passa um casalzinho de maritaca, você já viu passando? Meu irmão, um casal de maritaca quando passa aqui, ó, é um griteiro. Imagina 10 maritaca passando junto assim. Não tem como não olhar, não tem como passar desapercebido. Aquilo é barulhento, aquilo faz barulho mesmo. E eu costumo compartilhar, irmão, que quando grupos se movimentam das igrejas, e eu não estou falando da igreja Filadélfia, das igrejas, é um grupo que vai para aquela, outro grupo que vai para essa, irmão, aquilo faz um barulho, mas irmão, é só barulho. Pastor, o que uma maritaca faz? Barulho. O que uma maritaca faz? Barulho. E aí que incomoda os pastores. O pastor daquela igreja fica incomodado, o pastor daquela igreja fica incomodado. Irmão, aí começam os anos, aí começam a maturidade, aí o pastor percebe, meu irmão, que as igrejas são transitórias. E quem está no controle não é o pastor. Não foi o pastor que trouxe, e nem é o pastor que leva. Quem é senhor da igreja, esse é Deus. E eu repito, quando não cabe mais no propósito, não vai andar com você. Mas não quer dizer que aquele bando que está fazendo barulho não serve para nada. Serve, só não serve agora na sua vida, só não serve agora na sua igreja, só não serve agora no seu ministério. Então o Senhor vai pegar e vai pôr lá onde serve. O Senhor vai pegar e vai levar lá, meu irmão, porque lá naquele propósito lá cabe. E nesse propósito não cabe. E quem não cabe no propósito não vai andar com você. Quem não cabe no propósito não vai andar com a sua igreja. Quem não cabe no propósito não vai andar com você, pastor. Eu sei, porque eu sou pastor há 20 anos. É irritante isso. Mas isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar nunca. E meu irmão, você vai ver na Bíblia que isso aí é velho, hein? Você vai ver na Bíblia o quanto que isso aí é velho. A gente chegando, a gente saindo. É gente chegando, a gente saindo. Quem que está no controle disso? Deus. Por quê? Por causa do propósito. Nós não pregamos aqui que Deus está transformando destinos por causa de quê? Propósito. Deus está transformando destinos. 7 semanas eu preguei isso para você. Transformando destinos. Por causa de quê, pastor? Por causa do propósito. Se tem uma coisa, meu irmão, que está direcionando, dimensionando, é o propósito. E o propósito não é o propósito do pastor Marcelo, é o propósito de Deus para a vida do pastor Marcelo. Ou, se você preferir, o propósito de Deus para a igreja de Mogi Guaçu. Ou o propósito de Deus para a igreja, sei lá qual é a sua igreja. Talvez você de outra igreja esteja assistindo. Pastor, por que você estava convidando pessoas agora, ainda há pouco, para vir na escada da fé? Porque é normal. Se Deus tem um propósito para nós, é aqui que você vai congregar. Se Deus tem um propósito para nós, Ele vai te atrair, Ele vai te trazer, Ele vai te convencer. Da mesma forma, se neste lugar não existe mais propósito, se tem
ou se tiver pessoas aqui que não cabem mais no propósito, Deus vai levar para onde tem propósito, para onde cabe, para onde vai ser útil, para onde vai ser frutífero. Ele está no controle disso, mas ninguém está. A igreja, ela não é um órgão, ou melhor, ela não é um organismo, ela é um órgão vivo. A igreja está viva e operante, e é o Senhor Deus quem faz, é o Senhor Deus quem conduz esta igreja para que ela continue viva e operante. E aquilo, meu irmão, que estiver no corpo, que não couber mais no propósito, meu irmão, Ele vai tirar. É que nem cortar uma unha, é que nem cortar um cabelo. Está servindo? Não. Tira. E aí? E aí que aquele corpo vai continuar saudável, aquele corpo vai continuar próspero, aquele corpo vai seguir adiante. Faz 20 anos que eu vejo isso. Pastora Zenaida, essa semana estava assistindo uma mensagem de um pastor internacional, chamado Eric, se não me engano, pregando para pastores, e o assunto era justamente esse. Ele testemunhando o quanto ele não gostava também disso. Quando turmas chegavam na sua igreja, quando turmas saíam da sua igreja, e como ele estava pregando para pastores, o assunto foi esse. Ela não entrou em detalhes comigo do que ela viu, porque para que eu e você, irmão, não estejamos convencidos ou inspirados em coisas que estão acontecendo em outro lugar do mundo. A palavra que Deus tem para nós é para nós, a palavra que Deus tem para eles é para eles. É que pareceu comum o assunto, então eu vou chamar de cristocidência. Uma coisa que confirma, sabe, para o pregador pegar, é isso mesmo que você está pregando. Essa é a realidade, essa é a verdade, isso é o fato, no Brasil e fora do Brasil. Algumas pessoas não cabem no propósito, Deus leva. Algumas pessoas precisam ser incluídas nesse propósito, Deus traz. E é assim que é. E você vai ver hoje através da palavra, das escrituras. Eu quero ler com você Juízes capítulo 7. Alguém muito famoso da Bíblia viveu isso. Você conhece esse personagem aqui. Pastor, você fica dando exemplo de igreja. Eu posso dar um outro exemplo para você. Imagine que você namore alguém. Pastor, eu estou namorando. Ó, você que está namorando, ó Deus falando. Imagina que eu estou namorando alguém. Irmão, se esse namorado ou essa namorada não couber no propósito, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Se esse namorado ou essa namorada não for o propósito de Deus para a sua vida, ele vai sair porque Deus vai levar. E vai chegar outro, porque Deus vai trazer. Quando eu falo de namoro, você entende rápido, concorda rápido. Tem gente que até quer, ai pastor, glória a Deus, deve ser eu que Deus está falando, porque eu não estou no mesmo espírito que esse namorado aqui. Pois é, quando não cabe mais no propósito, vai embora. E aquele propósito que você precisa de concordância, ele vai chegar no seu relacionamento. A igreja é a mesma coisa, porque nós somos a noiva, a noiva do Cordeiro. É um relacionamento também. Ao que fala Gideão aí, capítulo 7. Eu vou ler e vou explicando enquanto leio, vou narrando para você ver o quanto isso que eu estou dizendo é verdade e é bíblico. Então, Jerubaal, que quer dizer Gideão, para você que não sabe, Jerubaal é Gideão. Ele se levantou de madrugada, todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte e pelo outeiro de Moré lá no vale. Disse o Senhor para Gideão, Gideão, e Gideão fala, sim Senhor. Deus fala, muitos ou muito
é o povo que está contigo. Perceba, alô, Gideão está lá com os seus soldados, 32 mil soldados, está acampado. Ao norte está o inimigo, os midianitas. O Senhor vem no acampamento de Gideão e Deus fala com Gideão. Pastor, o que Deus fala? Muitos são os que estão contigo. Tem muita gente aí, Gideão, que não cabe no meu propósito, não cabe naquilo que eu vou fazer, Gideão. Tem muita gente aí que é legal, tem muita gente aí que é crente, tem muita gente aí que é da tribo de Levi, de Judá, de Benjamim, de Issacar, de Zebulon, de Dan, de José, é tudo povo meu, mas não é todo mundo que eu vou usar nisso, não é todos esses que estão com você, Gideão, que eu vou usar nesse propósito, porque eu tenho um propósito aqui, Gideão. Tem muita gente aí com você. Vou discorrer o texto e vou explicando. Como você vai enxergar. Deus é lindo, Deus não é de confusão. Disse o Senhor para Gideão: muito é esse povo que está com você, Gideão. Para eu vencer os midianitas, tem muita gente aí, Gideão. Eu não posso, Gideão, deixar esse monte de gente com você, porque Israel pode se gloriar dizendo: a minha mão me livrou. Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, tem muita gente aí com você, e eu não quero. O que você não quer? Eu não quero que o povo peque. O que? Eu não quero que o povo peque, Gideão. Mas pecar no que, Senhor? Eu não quero que esse povo aí diga que foi a força deles que venceu. O meu propósito não é dar a glória para o seu exército, Gideão. O meu propósito é que vocês vençam, mas esta glória será minha. Eu não divido glória com ninguém, Gideão. Eu não divido glória com reis, eu não divido glória com soldados, eu não divido glória com poucos e nem com muitos. A glória é do Senhor. Tem muita gente aí, Gideão, para aquilo que eu vou fazer, para o propósito que eu vou fazer, para que eles não pequem, dizendo que foi eles que fizeram a obra. O que, pastor? Para que eles não pequem, dizendo: fomos nós que fizemos a obra, foi as nossas mãos, foi a nossa força. Está entendendo o mistério aí, irmão? Está fácil de entender. Está claro como o sol do meio-dia, pelo menos para mim. Nós, Igreja Filadélfia, estamos diante de um propósito de Deus. E eu penso que Deus olhou para a comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu, dizendo: para o que eu vou fazer, algumas pessoas aí não cabem no propósito. Incrível saber que não é que o Senhor que o Senhor vai fazer isso com pouca gente. Com Gideão, ele queria poucas pessoas. Mas, irmão, pelo que eu estou entendendo, tem duas turmas de pessoas fazendo escala da fé. Duas turmas. Não é que Deus queira poucas pessoas, é que Deus quer outras pessoas envolvidas nesse projeto. Deus quer outras pessoas envolvidas neste propósito. Pastor, está acontecendo alguma coisa de errado aí? Irmão, não está acontecendo nada. Eu só quero jogar um balde de água fria aí nessas maritacas aí que está passando voando aí. Tem as maritacas gritando aí, irmão, fazendo barulho. Então, o Senhor Deus, que não é de confusão, Ele está sempre trazendo luz, entendimento. Ele está sempre, meu irmão, deixando você com a seguinte certeza: Deus está com a gente, Deus está no controle, Deus está trabalhando no corpo da igreja, Deus está remanejando, Deus leva esses para lá, Deus traz esses para cá. Irmão, da garagem para trabalhadores foi assim, da trabalhadores para a capela foi assim.
da Capela para Sinésio Ramos, não tenha dúvida, vai ser assim. Mas perceba você que em nenhum momento a igreja esteve vazia, em nenhum momento, pelo contrário, irmão, o fato de Deus remanejar, não quer dizer que Ele vai fazer como Ele fez com Gideão, porque o propósito lá com Gideão era diferente. O propósito de Gideão, o propósito aqui da igreja de hoje é o propósito da igreja de hoje. Irmão, em todas as vezes que nós mudamos de prédio, a história de 11 anos aqui de Mogi Guaçu, é fato, contra fato não tem argumento. Irmão, todas as vezes que nós mudamos de prédio, Deus moveu pessoas e Deus trouxe pessoas. Deus moveu pessoas e Deus trouxe pessoas. Mas, unanimemente, todas as vezes, não couberam pessoas nos prédios. Tamanha a multiplicação, tamanho o crescimento da igreja Filadélfia em Mogi Guaçu. Irmão, a Filadélfia é mais conhecida como a igreja cheia do que a Filadélfia. É a nossa marca aqui na cidade. Ah, você é lá daquela igreja cheia? É essa mesmo. Ah, você é daquela igreja lá que fica gente para fora? É essa mesmo. Sempre foi em 11 anos. E para a glória de Deus, irmão, não vai ser diferente. Nós não estamos construindo um templo para milhares de pessoas, para ir em dezenas, ou para ir em centenas. Se o templo, meu irmão, é para milhares, você pode ter certeza que esses milhares, eles já estão migrando, esses milhares já estão chegando, esses pastores, esses obreiros, esses diáconos, estes missionários, estes recepcionistas, estes cantores, estes músicos, estes, meu irmão, que o Senhor Deus já separou para louvor da sua glória, para este tempo. Ele separou um povo para a garagem, Ele separou um povo para trabalhadores, Ele separou um povo aqui para a capela, e Ele já separou um povo para Sinésio Ramos, e bendito seja o Senhor, que seja sempre feita a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas quando Deus está trabalhando, quando Deus está movimentando, às vezes nós não compreendemos, não entendemos, até ficamos irritados. Não compreendemos e às vezes ficamos irritados, desgostosos. Principalmente você, irmão, que não tem culto presencial. Às vezes chega uma informação para você errada, incorreta. Às vezes, meu irmão, chega uma informação para você, e eu queria ser bem sincero para você, irmão, acredite na palavra que sai desse altar, acredite, meu irmão, na palavra que sai desse altar. Se você já caminha comigo há 11 anos, há 10, há 5, há 1, eu penso que, meu irmão, se você já caminha comigo há 1 ano, você já sabe, irmão, eu pago um preço alto neste púlpito por dizer a verdade. Eu sempre paguei em 20 anos um preço alto por dizer a verdade, por dizer muitas vezes o que as pessoas não querem ouvir. E, irmão, eu pago o preço por dizer verdade, não mentira. E eu repito, Deus está com a gente. Eu, meu irmão, eu estou a ponto de afirmar, eu estou quase afirmando isso antes do tempo, mas, irmão, eu creio que eu vou encerrar 2020 dizendo uma frase contraditória, hein? É incrível, mas eu acho que eu vou acabar tendo que dizer essa frase no final do ano de 2020. Pastor, que frase? Foi o melhor ano da minha vida e foi o melhor ano da comunidade evangélica Filadélfia de Mogi Guaçu. E eu não estou dizendo isso, meu irmão, para incentivar você. Eu não estou dizendo isso para mexer com a sua fé, dizendo que tomara que seja. Não, irmão. Se nós estamos em 8 meses, de 2020, eu já posso dizer, foram os melhores 8 meses da minha vida.
e os melhores da comunidade evangélica Filadélfia de Mogi Guaçu, porque até 8 meses eu já posso dizer, mas não tenho bola de cristal, mas eu penso que em 2020 eu vou ter que dizer isso. Pastor, mas como você tem coragem? Tem gente morrendo, pastor, tem gente falindo. Irmão, alô, sempre teve gente morrendo, e sempre teve gente falindo, com pandemia ou sem pandemia. Pega o índice de pessoas mortas do ano de 2019 e compare com o ano de 2020, você vai ver a diferença. Irmão, é ali, ó. Não vai pensar você que está morrendo muito mais gente no mundo. Não é isso daí não. É na sua cabeça. Eu cansei de dizer, meu irmão, nesses 8 meses, tem muita gente prosperando, tem muita gente conquistando. Irmão, nesses 8 meses, o que teve de crente aqui, que conquistou casa, que conquistou carro, que fundou empresa, que bateu recorde de venda, gente que casou, gente que teve filho, irmão, gente que foi curada, gente que está abençoada. Mas, nesses 8 meses, eu não fiz o culto fúnebre de ninguém. De ninguém. Eu não fiz o culto fúnebre de ninguém aqui, meu irmão, nessa igreja aqui, ó. Morreu de coronavírus. Está sabendo de alguém aí? Eu não enterrei ninguém. Nem vou enterrar. Em nome de Jesus. Pastor, e essas pessoas que estão morrendo? Irmão, se for crente, só morre porque o propósito já cumpriu. Pastor, repito. Se for crente e morreu, só morreu porque o propósito de Deus para a vida dele já cumpriu. Porque crente que ainda não viveu o propósito de Deus não morre. Você pode no máximo atrasar o plano de Deus, mas frustrar, você não tem força para frustrar o plano de Deus, o propósito de Deus. O que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer, Ele é Deus. E meu irmão, se já acabou o propósito, se não tem mais nada para você viver desse Deus aí, Ele vai chamar a sua senha com corona ou sem corona. Mogi Guaçu está vivendo o melhor tempo. Mas parece contraditório. E eu venho aqui pregar isso para você, parece que eu estou sendo mentiroso. Se você não me conhece, você pode até achar, mas se você me conhece, você sabe que eu não sou. Irmão, parece às vezes que eu estou até exagerando, mas eu não sou gente que exagera. Eu apenas cito o fato. Se é, se não é, não é. Eu não fico, meu irmão, enfeitando o pavão, não. A igreja de Mogi Guaçu, até onde eu sei, até onde eu entendo, avança, conquista, domina, governa, legisla. Ela influencia na libertação, ela influencia na salvação da cidade. É uma igreja que é uma lâmpada acesa. E quem já passou por aqui sabe disso. É uma lâmpada acesa, irmão, para a glória de Deus. Creia nas informações que são dadas para você. Irmão, foi no meio de pandemia que a gente comprou terreno. Foi no meio de pandemia que fizemos ofertas fora do Brasil, dentro do Brasil. Foi no meio de pandemia, irmão, que nós estamos com 2 turmas de escada da fé. Nunca houve 2 turmas de escada da fé. Nunca houve em 11 anos. É a primeira vez que tem 2 turmas. Me fala você aí então. Eu não testemunhei para você que eu tive o melhor aniversário da minha vida. Foi agora em agosto, dia 19. Eu nunca ganhei tanta coisa, eu nunca fui tão honrado. Até hoje eu estou ganhando presente. É incrível, eu não tive um dia, eu tive uma semana. Já está virando 2 semanas de aniversário. É incrível, é sobrenatural, é maravilhoso. Tem presente que eu já ganhei, mas nem peguei ainda. Tem presente que eu já ganhei, mas nem vi ainda, porque a pessoa está em outra cidade, vai trazer para mim ainda. Como é que eu vou dizer para você que está ruim? Como é que eu vou dizer para você mesmo que está terrível? Como é que eu vou? Ora por mim, ó vida, ai, está caindo.
está falindo, está quebrando, mas eu não tenho para dizer isso para você. Se tivesse eu diria. Mas o que eu tenho aqui para dizer para você é o seguinte: se não cabe no propósito, partiu. Se não cabe no propósito, ou você vai sair ou Deus vai tirar. E eu vou provar para você na Bíblia. Se não cabe no propósito, ou você vai sair de livre e espontânea pressão, ou Deus vai te tirar. Olha aqui na Bíblia se não é verdade. Gideão, o quê? Tem muita gente aí para o que eu vou fazer, não cabe no meu propósito, não tem muita gente. Eles vão se vangloriar, vão falar que foi a força deles que fez isso. Nós precisamos dar um jeito. O que você vai fazer, Deus? Porque é Deus que faz, não é Gideão que fica tendo ideias. É Deus que faz, é Deus que fala para Gideão o que fazer. Olha aí, ó. Versículo 3 do capítulo 7. Agora, Gideão, prega aí para os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde. Mas que Deus, hein, pastor? Pastor, com quem você aprendeu a ser tão direto? Porque eu acho que você é muito direto nas suas palavras, ô pastor. É que você não conhece o meu Deus. O meu Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, dá um grito aí no meio do povo. O que, papai? Diga que eles são lindinhos, cheirosinhos. Não. Dá um grito aí, o que? Fala: aqueles que forem covardes. Nossa, palavra dura, pastor. É, meu Deus. Quem for covarde, e o que mais? Medroso, caba frouxo. Se fosse nos tempos de hoje, eu acho que Deus ia falar assim para Gideão: Gideão, grita aí, caba frouxo. Mas nesse tempo era covarde e medroso. Fala o que, Deus, para eles? Quem for covarde, quem for medroso, que volte e vá apressadamente. Pastor, como é que tem que ir? Vai depressa, meu amigo. Pastor, como é que tem que ir? Vai depressa, minha amiga, vai apressadamente. É medroso? É covarde? Dá um grito. Deixa aí. Fala para ir. Não cabe no propósito. Vai se vangloriar. Gideão faz o que Deus manda. 22 mil vão embora. Pastor, você acabou de dizer que se a pessoa não for embora, Deus tira. Acabei de dizer e repito: se não for embora, Deus tira. Se não caber no propósito, se não for embora, Deus tira. A primeira vez que Deus fala com Gideão é dando a oportunidade para a pessoa ir embora, porque é uma pergunta: quem for medroso, quem for covarde, pode ir embora. É uma decisão, quer ir, vai. Mas só que tem uma condição para ir: vai depressa. Engraçada a Bíblia, né? Quer ir? Vai. Mas vai depressa. 22 mil pessoas decidiram ir. Pastor, quem são essas 22 mil pessoas? Crentes. Deus ama todos. Pastor, são das tribos, são das 12 tribos. Pastor, são homens. Pastor, igual eu e você. Igual. Só que não cabe no propósito nesse momento. Não cabe, tem que ir depressa. Ok, ficou 10 mil pessoas. Ao versículo 4, disse o Senhor a Gideão: ainda tem muito povo aí, Gideão. Faz o seguinte: leva eles até as águas, e ali eu vou prová-los. Pastor, o nosso Deus prova para ficar no propósito? Prova. Pastor, o nosso Deus prova para ficar no propósito? Prova. Leva Gideão para as águas, ali eu vou prová-los. Será que aquele que eu te disser, Gideão, este irá contigo? Separa, porque ele irá contigo. Pastor, quem é que fala quem vai e quem fica? É Gideão? O Senhor disse: Gideão, quem eu disser que irá contigo, separa, porque este irá contigo. É Deus, meu irmão, quem fala quem é para o propósito. É Deus quem fala quem não é propósito. Primeiro ele dá uma chance e vai, agora ele vai arrancar. Na primeira vez, vai quem quiser, e agora vai ficar só quem eu quiser, porque agora eu vou arrancar. Olha lá,
Porém, todo aquele que eu te disser, Gideão, este não irá contigo, este não irá contigo. Engraçado, né? Ele reforçar o pensamento. Versículo 5: fez Gideão descer todo aquele povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como um cão, esse daí você separa à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber a água, também separe-o à parte. Foi o número dos que lamberam com a mão a boca 300 homens. O resto ajoelhou para beber as águas daquele rio. Disse o Senhor a Gideão: com esses 300 aí, os que lamberam, é que eu vou livrar Israel dos midianitas. É que eu te darei, Gideão, na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Do tipo, fica o 300 e o resto partiu do propósito. No caso de Gideão, Deus queria o mínimo possível. Deus queria vencer 120 mil soldados com 300, e Ele fez isso para que nenhuma carne se vangloriasse, porque Ele não divide glória. Então Deus fala: vocês são bons, vocês são filhos meus, vocês são tribo, vocês são povo de Israel, eu amo vocês, mas para esse propósito vocês não cabem. E Ele tira e acabou, irmão. Só está morrendo crente que não tem mais nada do propósito de Deus para viver. E se não tem mais nada do propósito de Deus para viver aqui nessa terra, vai ficar fazendo o que aqui nesse mundo? Hora extra? Parte para a glória, parte lá para estar com Deus eternamente. O salmista disse que é agradável para o Senhor a morte dos seus santos. Deus se regozija quando morre um crente. Acabou o propósito, viveu o propósito. Guardei a minha fé, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, cumpri a minha carreira, e agora? Irmão, é céu, é glória, é estar com Deus. Qual é o problema nisso? O que há de triste nisso? Uma pessoa que está com Deus para a eternidade, o que tem de triste nisso? Você que é crente. Agora, meu irmão, imagina você um crente que sempre viveu o propósito de Deus. Aí o propósito acaba, ele não tem mais nada para fazer, ele vai ser a criatura mais infeliz aqui nesse mundo. Se ele não tiver mais propósito de Deus, ele vai ser a criatura mais infeliz aqui nesse mundo. Ele vai sentir um imprestável. E Deus não permite, Deus recolhe, Deus leva, e Deus permite que ele viva, meu irmão, o que nós vamos viver um dia em nome de Jesus. A eternidade com Ele, de glória em glória. Deus está trabalhando como sempre esteve trabalhando. Se não cabe no propósito, tira. Mas não quer dizer que é imprestável e não serve mais para nada. Olha o final da coisa, olha o final da coisa, olha o final da coisa. Vou ler para você o capítulo 8. Eu li para você o capítulo 7. Vou ler para você o capítulo 8, versículo 22. Gideão venceu a guerra, a glória foi toda para Deus, porque 300 não tinha como vencer 120 mil, a glória cumpriu o propósito. Capítulo 8, versículo 22. Então os homens de Israel, quem, pastor? Os homens de Israel. Mas que homens? Aqueles que tinham ido embora. Os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, Gideão, tanto você como os teus filhos, porquanto você nos livrou da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco os meus filhos dominarão. O Senhor, o nosso Deus, é quem vai dominar sobre o seu povo. Perceba você, meu irmão, que para um propósito específico não cabia. Mas, irmão, o tempo passou, a batalha passou.
para o propósito que haveria de vir, porque Israel travou outras batalhas. Israel saiu em 300 para um propósito, mas Israel já saiu em milhares de milhares de milhares para outras batalhas e para outros propósitos. Pastor, como é que foi o tempo lá na garagem? Foi para um propósito. Pastor, como é que foi o tempo lá na Trabalhadores? Para um propósito. Pastor, como é que foi o tempo aqui na capela? Para um propósito. Pastor, como será um tempo lá na cidade? Para outro propósito. É um número lá, é um número cá, ele move. Pastor, e aquelas pessoas que foram para lá e foram para cá? Eles morreram? Eles foram dizimados, aniquilados? Não. Eles viveram para outros propósitos que Deus tinha para eles em outro tempo, em outro lugar, em outra batalha, em outra guerra, em outra situação. As pessoas que saem vão viver outras coisas, as pessoas que vêm vão viver outras coisas. E aí, meu irmão, não quer dizer que você vai morrer caminhando comigo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu recebi, engraçado, Deus é terrível. Esse mês eu recebi notificação da igreja lá de Martinho Prado, que irmãos ficaram comigo lá naquela igreja anos, saíram da igreja com suas famílias. Recebi agora a notificação, irmão, famílias e famílias estão voltando para a igreja Filadélfia lá de Martinho Prado. Por quê? Porque eles saíram para viver um propósito, viveram, e agora? Voltaram para viver outro propósito. Não quer dizer que essas pessoas que saíram da igreja tal não vai voltar para lá. Como não quer dizer que pessoas que saíram dessa igreja não vai voltar um dia? Ou o filho vai voltar casado um dia? Essas pessoas que eu estou falando demorou 10 anos para voltar. 10 anos para voltar. Estão lá para viver o propósito. Mas irmão, olha o que acontece no trâmite. Olha o que acontece no trâmite. Quando Deus está movimentando, algumas pessoas morrem. Você sabe quantas pessoas morreram em batalhas, em guerras, porque para viver o propósito de Deus? Irmão, viveu e morreu. Vai batalhar? Vai, mas o meu propósito é que você não saia vivo dessa batalha. Vai morrer na batalha, batalhando. Quando Deus está movimentando, algumas pessoas morrem. Quando Deus está movimentando, algumas pessoas se perdem. Quando Deus está movimentando, algumas pessoas retornam. Você vai encontrar as 3 situações. Tem umas, meu irmão, que Deus move, morre. Tem umas que Deus move, se perde. Tem umas que Deus move e retorna. É incrível. Faz 20 anos que eu sou pastor e eu vejo, meu irmão, essa banda passar há 20 anos. Pastor, você já acostumou? Eu aceitei, mas acostumar não vou acostumar nunca. Mas eu já aceitei a vontade de Deus. Quer olhar para Jesus? Quer olhar para Jesus? Ah, pastor, minha referência não é Gideão, é Jesus. Ok, vamos olhar para Jesus. Quantas pessoas ficaram para Jesus viver o propósito? Me fala aí, sabido. Quando Jesus falou para mim, eu vou viver o propósito para o qual eu nasci. Quantas pessoas ficaram com ele? Com Gideão ficou 300, né? Você estava achando pouco, 300? Irmão, sabe quantas pessoas ficaram com Jesus para ele viver o propósito de Deus para o qual ele nasceu? Nenhuma. Se você olhar naquela cruz, meu irmão, está lá ele, ó. Pastor, e aqueles que estão ali ao pé? Ele está falando, ó. Ei, João, eis aí a tua mãe. Ei, Maria, eis aí o teu filho. Vai. E eles vão, a Bíblia diz que eles vão. Aí não tem mais ninguém, ficou sozinho. Por quê? Porque o propósito que Jesus Cristo estava para ser experimentado, e eu repito, Deus não divide glória com ninguém. Quando Ele está executando o seu propósito, Ele não divide glória com ninguém. Pastor, o que aconteceu
com os discípulos de Jesus, quando ele levou, alguns morreram. Morreu ou não morreu? Alguns se perderam. Perdeu ou não perdeu? E alguns voltaram. Voltaram ou não voltaram? Quer que eu dou um nome para você? O que aconteceu com Judas? Ah, morreu, pastor. O que aconteceu com Pedro? Ah, se perdeu, pastor. E o que aconteceu com os outros? Todos voltaram, pastor. E o Pedro também se perdeu, mas foi resgatado e voltou também, mas perdeu. Ele deixou Jesus, correu de Jesus, negou Jesus. Deus não divide glória, irmão. Agora você vai entender uma coisa. Pastor, por que está acontecendo tantas maravilhas no ano de 2020, onde está crise, pandemia, onde não tem culto presencial? Deus não divide glória com ninguém. Você sabe como é que Deus está fazendo a obra em Mogi Guaçu? Com uma igreja vazia. Pastor, como é que cresce tanto? Como é que multiplica tanto? Como é que vence tanto? Como é que compra tanto terreno? Como é que constrói? Como é que oferta? Como é que faz? É Deus fazendo aquilo que Ele é especialista em fazer: milagres, através de propósitos. O melhor ano da comunidade de Filadélfia é onde não teve a mão de ninguém. E aí, pastor? E aí que Deus moveu ainda, esses aqui, ó. E aqueles outros, sai depressa. E aquele outro, não quer ir não, manda embora. Você sabia que eu cheguei a excluir, nesta pandemia, em 8 meses, sem culto presencial, eu já excluí 10 pessoas da igreja Filadélfia de Mogi Guaçu? Você sabia disso ou não? Não sabe não, né? Tem gente que saiu, mas tem gente, meu irmão, que Deus saiu com ele. Tem 10 pessoas aqui em Mogi Guaçu que foram excluídas. Mas, irmão, tem umas maritacas que saem cantando aí, mas ela não sai assim: eu fui excluído da igreja. Aí vem o outro assim: nossa, mas saiu tanta gente da igreja. Não, mas saiu ou saíram com ele? Porque a sua informação, às vezes, irmão, você não sabe nada, de nada. Será que saiu ou será que saíram com ele? Porque eu não fico divulgando, eu não ponho na internet excluir tal. Nem na carta, meu irmão, de transferência eu ponho está excluído. Ele pega a carta e vai lá para outra igreja, mas está excluído, não pode congregar aqui. Chega lá: ai pastor, sabe o que é? Eu decidi vir congregar aqui. E o coitado do pastor fala: glória a Deus, que bênção que você chegou. Deixa esse fruto nascer, você vai ver que bênção que é. Você não é coca não, pastor, isso aí é Fanta, viu? Mas deixa você beber, deixa você experimentar. Não sou eu que levo ninguém para a igreja nenhuma. Eu não trago nem para essa. É Deus que traz, é Deus que leva. Mas entenda de uma vez por todas: Ele não divide glória. Se tem um ano que prosperou, que cresceu, que multiplicou, que avançou, 2020, e você nem estava aqui, Ele não divide glória com ninguém. E aí, pastor? E aí tem uns que vão morrer no caminho, irmão. Tem uns que não voltam mais. Vai morrer. Vai morrer espiritualmente. Vai morrer morrido também. Tem uns que vão se perder, vão se desviar. E tem uns que vai voltar. Pastor, vai voltar em quando? 2021? Olha, eu estou falando para você que eu fiquei sabendo nesse mês de Martinho Prado, crente que saiu há 10 anos, voltou agora com a família. E não foi uma família só não, foi 2 ou 3 famílias que voltaram esse ano, que eu ganhei para Jesus e batizei há muitos anos atrás. Deixa Deus ser Deus, irmão. Cuidado. Cuida do teu pé. Vigia, ora. Creia na palavra que você tem ouvido desse altar. Pastor, eu fiquei curioso. Quando o senhor disse que a pastora Zenaida estava vindo a pregação do pastor Eric, pastor internacional, que ele estava falando para pastores, e ele estava falando justamente disto: a turma que chega, a turma que sai. Pastor, dá uma resumida aí do que ele falou. Eu vou falar uma coisa para você, que eu particularmente não assisti, porque eu não assisto live. A pastora Zenaida assistiu e me compartilhou comigo. Ela disse que esse pastor Eric falou para os pastores o que Deus falou para ele.
Deus disse para o pastor Eric: Pastor Eric, qual é o propósito que eu tenho para você? E ele disse assim para Deus, é a conversa dele com Deus: o Senhor disse que tinha me dado essa cidade. Então Deus falou para ele: não perca o foco. Pastor, repita. O pastor Eric estava dizendo para uma turma de pastores: esses entram, saem, e ele ficava irritado com isso. E Deus um dia numa conversa disse para ele: Pastor Eric, qual é o propósito? O que eu te falei? Que o Senhor tinha me dado esta cidade. A segunda coisa que Deus fala para pastor Eric: não perca o foco. Aquilo entrou no coração daquele homem, ele nunca mais perdeu o foco. Pastor, qual é o perigo de ficar ouvindo maritaca? Você perde o foco, hein? Qual é o perigo, pastor, de ficar dando atenção para o barulho? Você perde o foco. Irmão, isso não é novidade para ninguém, eu já disse isso e repito. Deus entregou Mogi Guaçu para nós. E o Senhor Deus disse através da boca da pastora Zenaida, que ouviu essa live do pastor Eric: Pastor Marcelo, o quê? Não perca o foco. Que foco? Do propósito. Que tamanho que é esse propósito? É grande, impossível. Ah, pastor, se é grande e é impossível, nós precisaremos de milhares de milhares. Não, Deus vai fazer numa pandemia, onde não tem um crente sentado numa cadeira. Dorme com esse barulho. Se Deus não muda, Ele é todo poderoso, Ele não divide glória com ninguém, com igreja nenhuma, com pastor nenhum. Bendito seja o nome dEle hoje para sempre. Eu vou semear uma oferta para a glória desse Deus. Pai, muitas pessoas estão semeando pela internet, não podem estar aqui de forma presencial. Algumas pessoas se arriscam a vir aqui aos domingos de manhã, trazendo o seu carnê, o seu dízimo, a sua oferta, para sentir um cheiro do teu perfume aqui no templo. E eu abençoo a vida delas e consagro suas ofertas. Mas Deus, embora nós estejamos fazendo aqui nossa semeadura, as nossas ofertas para o reino, para o evangelho, para a construção do templo, Senhor, eu não vou depositar minha fé no dinheiro. Eu continuo depositando a minha fé no Senhor, que criou céus e terras e fez tudo sem dinheiro. Fez com o teu poder, o poder da tua palavra. A palavra da tua boca já saiu para a cidade de Mogi Guaçu. Uma lâmpada acesa está no monte desta cidade para brilhar. Glorifica teu nome, Senhor, e toma e arrebanha essa cidade para ti. Eu abençoo, Senhor Deus, os teus servos, as tuas servas, e te louvo. Essa palavra, Senhor Deus, ela trouxe entendimento, consolo, esclarecimento, luz. Glorificou o teu nome. E Evareja Adonai veismereja. E a era Adonai panavileja veironeja. E Sá Adonai panavileja veia assembleja. Shalom. Shalom do Deus que não divide glória com ninguém. Shalom do Deus que move pessoas quando não cabem mais no propósito. Shalom do Deus que leva, shalom do Deus que traz, shalom do Deus que é perfeito. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.